Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda suplicar desta oração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, recorro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre e pecador. Rica salvação, infinito amor, atenda ao suplicar desta oração. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus, onde está? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. A palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, registra boas novas para o nosso coração. Boas notícias da palavra de Deus para a nossa vida, que diz assim: nós temos um sumo sacerdote, um representante diante do Pai, que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Boas novas. Ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, sem pecado. É por isso que nós vamos cantar ao longo dessa liturgia e nós vamos orar com essa canção dizendo: aos fortes braços eu corri confiante, meigo e bondoso, não me recusastes, Jesus, e em teu imenso, suave amor, tão puro, me agasalhastes. É assim que nós vamos proceder ao longo dessa liturgia, em culto de adoração e louvor ao Senhor, com boas novas, boas notícias da parte de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, então a graça e a paz do Senhor Jesus, o perdão entre vocês, seja sobre você e a sua família, onde vocês estiverem reunidos nessa hora. Mais uma vez, por este canal, e faça a sua inscrição neste canal do YouTube, se você ainda não fez. Faça hoje mesmo a sua inscrição. Todos são muito bem-vindos para esse momento de condução de culto online. Nesse tempo em casa, distantes do templo, nesse tempo de adoração, louvor, dedicação, instrução e consagração ao Senhor Jesus. Nesses atos litúrgicos, vamos louvar a Deus pela sustentação dele, pelo cuidado dele, pela provisão dele, especialmente nos momentos de fraqueza, de tentação pelas quais nós passamos como povo de Deus, a sua graça, o seu amor e a sua sustentação. Ao longo desses atos litúrgicos, então, ao nosso Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Deus assim nos abençoe. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Deus, porque Tu és o único digno de todo louvor e de toda glória. Nós queremos Te adorar, reconhecer a Tua grandeza. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade de nos reunirmos, ainda que cada um em sua casa, Deus. Eu digo reunimos porque nós sabemos que somos um em Ti. Nós estamos unidos em Ti. Nós somos vários membros de um só corpo, Deus. Um corpo que tem como cabeça Cristo. Cristo que é o Emanuel, que é o Deus conosco, Senhor. Deus conosco, Deus. Como conforta os nossos corações saber que o Senhor é Deus conosco. Invada os corações, os lares, Deus, levando alívio, força, vigor, Deus. Que o Senhor levante o cansado, o caído, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos dê esperança, Senhor. Que o Senhor nos dê paz, paz que excede todo entendimento, Senhor.
em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto problema, em meio às notícias ruins, muitas vezes nos fazem pensar, duvidar do teu cuidado, Senhor. Que o Senhor afaste da nossa mente, do nosso coração toda dúvida e nos ajude a crer, Senhor. Como Abraão creu contra a esperança, Senhor. Quando tudo parece difícil demais para nós, quando tudo parece insuportável para as nossas próprias forças, o Senhor age em nossas vidas, nos fortalece, nos ajuda a enfrentar cada dificuldade. Então que o Senhor fortaleça cada um, Senhor, cada membro desse corpo, Senhor. Pois cada membro é importante, Deus. Cada membro é importante. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração e venha sobre nós como teu refrigério. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo,
Boa noite, amada igreja. Nós vamos fazer a leitura em Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Me acompanhem. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós vamos repetir os versículos 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da Tua Palavra. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo.
Gostaria de convidar os irmãos agora nesse momento para que junto comigo façamos uma oração de gratidão. Pai de amor, aqui reunidos queremos agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos, as misericórdias que Tu derramas sobre nós, sobre Tua igreja, ó Deus. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandonou. Segura as nossas mãos, ó Pai, porque o Senhor estende os Teus braços, ó Pai, para cada família, ó Pai, que Te busca. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos dizimistas, ó Pai, e também de ofertar. Porque nós sabemos, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, de pandemia, nesse momento de crise, é que a Tua igreja, ó Pai, precisa se levantar mais e mais para ajudar os enfermos, os necessitados e aqueles que mais precisar. Levanta, Senhor, a Tua igreja, ó Pai, para a Tua obra. Levanta, Senhor, a Tua igreja para trabalhar na Tua seara. Ó Pai, também agradecemos porque o pão de cada dia na mesa de cada família cristã, ó Pai, da Igreja Presbiteriana de Jadiroporto e também do Brasil e do mundo, ó Pai, temos a certeza que nunca falta, porque nós cremos nas Tuas promessas e as Tuas promessas sempre hão de cumprir. Glórias a Deus por isso, nós Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. E é por isso que nós dizemos agora, amém. Amém, igreja. Irmãos, para nossa edificação, meditação e crescimento na palavra de Deus, daremos continuidade à nossa reflexão na oração do Pai Nosso. Lembrando que essa oração do Pai Nosso foi uma resposta ao pedido de um discípulo anônimo que pediu ao Senhor Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E prontamente Jesus atendeu o seu pedido, respondeu o seu pedido, ensinando a oração do Pai Nosso. Julho, agosto e setembro, aqui por esse canal, tem sido o tempo para meditar nessa oração do Pai Nosso. Hoje, nós vamos para a sexta e última petição dessa oração, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que diz assim a palavra do nosso Deus: Pai nosso que estás nos céus, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. É um pedido de socorro, é um pedido de livramento em prol da santidade e da integridade cristã. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura da sua palavra. Amém. Meus queridos, há momentos na vida que o nosso problema não é falta de pão, de saúde, de emprego, de moradia. Não. Há situações no convívio diário com as pessoas que a nossa dificuldade não é falta de perdão ou ressentimento. A mensagem de hoje chama a sua atenção para o fato de que há lugares, situações, momentos e pessoas na vida que o problema é o deslize moral, o deslize e a fraqueza na conduta cristã. Pergunto: quanto tempo dura o seu não para o pecado? E com essa pergunta nós introduzimos aqui o assunto da nossa meditação de hoje. O quanto eu e você, nós estamos dispostos a dizer sim para uma vida de integridade, de obediência e santificação na palavra de Deus. Essas perguntas já indicam para você qual é a necessidade contemplada nessa sexta petição na oração do Pai Nosso. Nós vamos falar sobre isso hoje. Neste segundo bloco de pedidos da oração dominical, que vai do versículo 11 até o versículo 13 desse capítulo 6 de Mateus,
Você já pediu ao nosso Pai o indispensável pão para o sustento básico da sua vida, que é o seguinte: o alimento, a saúde, a moradia e outras necessidades. Você também já pediu ao Pai o perdão divino em Cristo Jesus, como a base da sustentação da tua relação com Deus e o teu relacionamento com as pessoas. Você já pediu o pão e o perdão. Aqui, nesta sexta petição, na reflexão de hoje, você pede o sustento do nosso Pai quanto à tua vida moral, quanto ao teu caráter cristão, a ética, sentimentos, pensamentos e atitudes santas diante de Deus e diante das pessoas. Você pede para que a sua comunidade, a sua família, a sua igreja estejam alinhados ao padrão revelado por Deus na palavra dele. Em linhas gerais, esta sexta e última petição da oração dominical, quando ela é feita de forma sincera e confiante, ela é santificadora, ela é condutora para que o discípulo de Cristo possa viver no perímetro da retidão, seja em sua relação com a palavra de Deus, bem como a sua relação com as pessoas, com o trabalho, em todas as áreas, faces e páginas da sua vida. Enfim, o pedido aqui é pela sacralização da vida, pela sacralização do caráter, por menos corrupção pessoal, pela libertação da presença do pecado na cultura, na política, na vida em sociedade, no lazer, na família, na igreja e em nossos pobres e fracos corações. É um pedido por santificação, retidão. É um pedido para ser limpo de coração, pela conformidade e obediência aos mandamentos de Deus. Atenção, aqui não se trata de legalismo ou de moralismo estoico. Não se trata disso. Pelo contrário, a sexta e última súplica do Pai Nosso, da oração dominical, é um pedido de socorro, é um pedido de livramento nas horas de maior vulnerabilidade da nossa integridade, do nosso caráter e da nossa vida santa diante de Deus. A sexta petição não é moralismo nem legalismo, é realizada pela frágil comunidade dos tentados, daqueles que são tentados a transgredir a palavra de Deus. É um pedido de livramento e de socorro diante do risco iminente de cair e sucumbir à tentação. É a oração para os fracos, seja no coração ou nas atitudes, dizer: Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Essa oração não é para os fortes, para os que se acham fortes, para aqueles que sustentam a vida cristã pautados pela performance individual. Essa petição por integridade e por santidade é para os fracos, quando eles pedem por livramento, por mais lealdade à palavra de Deus, dizendo: Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. De forma didática, igual fizemos na quinta petição, nos 2 vídeos anteriores, a sexta petição ela também será subdividida aqui em 2 partes. Hoje nós vamos tratar apenas dessa primeira linha da sexta petição que diz: não nos deixes cair em tentação. E no vídeo do próximo domingo, nós vamos tratar do pedido: mas livra-nos do mal. No próximo domingo, nós vamos tratar dessa segunda linha da sexta petição na oração do Pai Nosso.
Mas eu digo que essa subdivisão que aqui eu faço, ela é tão somente didática e formal para efeito de explicação aqui. Porque, claro, não caberia tudo que pode e deve ser dito em apenas um vídeo de um domingo como esse. Sempre chamo aqui sua atenção para o fato e atente para o texto. E perceba que Jesus uniu o mesmo assunto, santificação cristã, retidão bíblica, na mesma petição, em duas linhas. As duas linhas dessa sexta petição, elas caminham juntas, mas para efeito de tempo aqui no vídeo, nós vamos tratar apenas da primeira linha que diz: não nos deixes cair em tentação. Alguns detalhes dessa primeira linha da sexta petição de palavras que são usadas para explicar melhor aqui. Primeiro, perceba que ela se inicia com uma conjunção aditiva, é o e também, que inicia a sexta petição no versículo 13. Essa conjunção aditiva significa que este pedido ao nosso Pai foi adicionado a uma sequência dos versículos anteriores, da quarta e da quinta petição, as duas petições que foram feitas anteriormente. Isso significa que essa sexta petição é tão importante, tão urgente e tão fundamental quanto o pão diário e o perdão nas nossas relações. Para o Senhor Jesus, perceba que não há um pedido que é mais importante do que o outro. Não há. Os três pedidos, as três necessidades devem ser supridas em conjunto pelo Pai, e é por isso que nós pedimos ao Pai por essas três necessidades: o pão, o perdão e a santificação. Os três juntos, tão importantes, necessários e urgentes, sem privilegiar ou priorizar um em detrimento do outro. Três necessidades urgentes para a nossa vida hoje. Segundo, eu grifo aqui a frase: não nos deixes cair. Não nos deixes cair pede ao Pai que ajude a comunidade dos tentados a vencer as tentações, a resistir ao ambiente imoral no qual nós vivemos. Pede para que não sejamos sucumbidos às provações da cultura idólatra. Pede para não ceder e nem ser pego pelas armadilhas do assédio moral. Para o Senhor Jesus, os discípulos devem pedir socorro ao Pai, livramento ao Pai, provisão ao Pai, quando enfrentam momentos de tentação e de perigo, de provação ética, moral, muito difícil, para que não façam do pecado meio de vida. Pior, para que não se acomodem e se contentem com uma vida de imoralidade, de infidelidade e de transgressão e pecado perante Deus. Pior do que cair na tentação é continuar na prática do pecado com uma consciência cauterizada e insensível ao santo chamado e à pura voz do nosso Senhor Jesus. Em terceiro lugar, a expressão em tentação e não nos deixes cair em tentação, e aqui eu sublinho tentação. Tentação significa aquele lugar, aquele momento, aquela situação de teste de fidelidade, prova de fidelidade. Ou seja, ao ser conduzido pela feira das vaidades, pelo desfiladeiro das dificuldades, pela casa da falsa religião. E aí, quem já leu O Peregrino de John Bunyan sabe do que eu estou falando. Os filhos de Deus, nessas situações, momentos de tentação, pedem justamente para não serem conduzidos nessas situações
ou lugares de perigo, para serem poupados dessas situações e desses momentos. Mas, se isto não for inevitável e ocorrer o livramento dessas situações, o pedido é para que o Pai nos liberte de cair, para que o Pai nos liberte da fraqueza e do deslize e da prostração moral. Meus queridos, aqui eu faço um comentário dizendo que, sem qualquer legalismo ou moralismo, seja como for, o cair em tentação é algo danoso para a nossa relação, primeiramente com Deus, primeiramente para a paz e a bênção de Deus para o nosso coração, e atinge também as pessoas que estão ao nosso redor. Esse pedido não é retórico na oração do Pai Nosso. A sexta petição do Pai Nosso pede por nossa condição moral de santidade e de integridade numa vida com Deus, perante Deus, com o nosso próprio coração e com as pessoas que estão ao nosso redor. Enfim, são 3 detalhes. O E também, a conjunção aditiva, o não nos deixes cair, aquele pedido de por livramento, em tentação, situações, lugares e pessoas de risco que podem e devem ser evitados. Aqui na oração dominical, nessa sexta petição, o que você pede é por santificação, por retidão moral, como algo que depende da provisão, do cuidado de Deus. Peça ao nosso Pai, ou seja, a desenvoltura da santificação, o viver em retidão e integridade cristã. Não é algo que está baseado em mera força de vontade humana. Não é algo que está baseado na rigidez moral de caráter. Não é algo que depende da sua performance, dos seus músculos espirituais. É algo que depende tão somente da graça, do livramento, do quebrantamento e do sustento do nosso Pai, o sustento moral e santo em sua presença. Não podemos, irmãos, tratar desse assunto sem mencionar a epístola de Tiago, dentro das cartas gerais para as igrejas. Lá no capítulo 1, versículos 2 a 4, sobre esse assunto, Tiago diz assim: Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha só, na oração do Pai Nosso, nós pedimos para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Tiago diz que mesmo passando pelas tentações, você tem aí também um benefício na sustentação do Pai. É porque vocês sabem que a provação da sua fé, ela vai produzir perseverança no sustento do Pai. E a perseverança, continua Tiago, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Inclusive, maduros e íntegros, aqui digo eu, ao enfrentar, resistir e superar as tentações para o pecado. Ainda Tiago continua e diz, no capítulo 1, do versículo 12 a 15, assim: Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais diga, jamais você deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque, diz Tiago, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele também não faz o mesmo com as pessoas e a ninguém tenta. Cada um, porém, olha o que diz Tiago, é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus desejos torpes, pela sua ganância e pela sua ambição de se apropriar daquilo que não é seu.
Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, sendo por esta arrastados e seduzidos. Então a cobiça, tendo engravidado em nosso insensível coração, em nossa consciência cauterizada pelo pecado, ela dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte, em acordo com aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o salário, a recompensa, a fatura do pecado é a morte. Eu pergunto para você, à luz do que já vimos até agora e daquilo que nos diz Tiago, você tem passado por momentos de perigo na sua vida moral e ética perante Deus? Você tem flertado com momentos de deslizes, por situações de fraqueza de caráter, ou dias de provação da fé, da confiança, da sua cosmovisão cristã? Tem corrido algum risco de macular a santidade de Deus, a percepção que você tem da vida, da cultura, da política, em desacordo com a palavra de Deus? Eu lhe pergunto. Tem tido alguma dificuldade pessoal no que se refere à tua santidade e à tua retidão de vida perante o Senhor? Pense nisso. Pense nisso. Disse Jesus para os seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 41, neste mesmo Evangelho da oração do Pai Nosso, disse Jesus aos discípulos, vigiai e orai. Olha só, a oração do Pai Nosso. Por quê? Para que não entreis em tentação. Foi a oração, foi a recomendação, a exortação orientada por Jesus. Neste mesmo versículo, Jesus diz para eles, olha, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne ainda sofre pela presença do pecado. Certa vez uma pessoa disse isso para um pastor, e aqui eu ilustro com essa afirmação para um pastor amigo nosso. Olha, eu não pude resistir, eu não pude fugir daquela situação de tentação. Infelizmente eu caí naquela tentação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a carne é fraca. Aí o pastor prontamente já respondeu, ok, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina para a carne. O pecado não é o caminho para a carne. O pecado não é suplemento para a carne e para o pecado. É isso mesmo. Disse o Senhor Jesus para os seus discípulos a mesma recomendação hoje. Prestem atenção, sejam vigilantes, abra o olho e orai para que não entreis em tentação, disse o Senhor Jesus. Isso é dizer não ao relapso moral. Isso é dizer não para a inadimplência espiritual. Isso é dizer não para o relapso santo, de santidade na presença de Deus. Isso é dizer não para tudo que represente o pecado em nossa vida, em nossa família, na igreja, na cultura. É resistir. Prestem atenção, abram os olhos, sejam vigilantes e orai para que não entreis em tentação, disse o Senhor Jesus. Não podemos tratar desse assunto sem levar em consideração também, irmãos, um precioso livreto, um livro bem pequeno, mas tão grande no seu conteúdo, intitulado Tentação, escrito pelo teólogo cristão Dietrich Bonhoeffer, quando ele comenta as tentações de Jesus ali no deserto, registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, e ele comenta também esta sexta petição da oração dominical, a oração do Pai Nosso.
e você me permita eu ler alguns trechos aqui, curtos, rápidos, dessa meditação que ele faz em seu livro Tentação, quando ele diz assim: logo de início, antes de começar sua atividade, Jesus é tentado pelo diabo. Isto quer dizer que os poderes do mal e da apostasia se mobilizam e dele se aproximam e o querem derrubar na tentação, exatamente no momento em que Jesus está pronto e disposto para principiar a missão messiânica dele. Logo depois do batismo, está pronto para iniciar a sua missão. Diz Bonhoeffer, forças do mal se mobilizam para fazer Jesus cair em tentação. Eu abro aqui um parênteses. Com você também não é assim? Quando você está mais disposto pelo Espírito a um viver santo, íntegro, recomeçar na presença de Deus, trilhando o caminho da palavra de Deus, não é justamente nessa hora que surgem as tentações, as provações? Meus queridos, no deserto por 40 dias, Jesus estava ali aparentemente sofrendo, pela falta de pão, pelo alimento. Jesus estava sofrendo por solidão. O inimigo pensou que ele estava sofrendo por falta de aplauso, de plateia, de curtidas, de compartilhamentos. Não. O problema real no deserto, a ser enfrentado pelo Senhor Jesus, era justamente o problema das tentações levantadas pelo inimigo. Bonhoeffer continua comentando, ele diz assim: hoje, os crentes sofrem a hora da tentação completamente indefesos. O único amparo para os crentes é o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. É a veste de Cristo, o traje da vitória de Cristo, que o Senhor oferece à sua comunidade. O Espírito ensina através da palavra que o tempo das tentações ainda não chegou ao fim. E é por esta razão que oramos como o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: não nos deixes cair em tentação. E assim, sabemos que a nossa oração é ouvida, porque toda tentação é vencida tão somente pelo amparo, pelo sustento do nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o tempo, até o fim, conclui Bonhoeffer. Quem é você em pensamentos, palavras e atitudes quando você está sozinho, em certas companhias ou em determinadas situações? Como são as tuas conversas? O teu humor, tuas alegrias, elas exaltam a santidade do reino de Deus? Elas dignificam o santo nome do Senhor Jesus? Elas promovem a integridade do caráter cristão e da palavra de Deus? Você pede para ser limpo de coração, para ser santo em tuas palavras, atitudes, ações e reações, e por integridade cristã, com a mesma força que você pede pelo pão de cada dia? Pois é. Não, pastor, eu peço. Mas eu pergunto, você pede por essa bênção da santidade com a mesma força, intensidade e volume como você pede pelo pão de cada dia?
por saúde, por alimento, por moradia e tantas coisas boas para o nosso bem-estar? Pois bem, no deserto, Jesus prova que melhor do que o bem-estar físico e social, o melhor é o bem-estar moral, o se manter íntegro, santo e puro na presença de Deus. Cumprir a palavra de Deus, seja na privação do pão, seja na privação das pessoas, de companhias e numa situação de solidão. Para Jesus, é importante se manter íntegro, leal à palavra de Deus. É assim para você também? É dessa forma que você pensa o seu viver? O quanto você está disposto em dizer sim para uma vida no perímetro da obediência da palavra de Deus? Quanto você está disposto a dizer sim? Quanto tempo dura o teu não para o pecado, para uma vida de desobediência? Nós concluímos aqui, irmãos, portanto, com aquilo que nos recomenda o Catecismo Maior de Westminster, com a pergunta de número 195, e aqui nós vamos concluir essa primeira linha da sexta petição do Pai Nosso, e não nos deixes cair em tentação, quando a seguinte recomendação: peça a Deus que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência, de sermos tentados a cair no pecado, ou que quando formos tentados, quando isso acontecer, que sejamos poderosamente, milagrosamente sustentados pelo Santo Espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação, ou se, ao passar pelas tentações, você fraquejar, você cair, quando fracassados, sejamos pronta e rapidamente, novamente levantados, erguidos pelo Santo Espírito de Deus, recuperados daquela queda, e que façamos dela um uso proveitoso e santo para nossa maturidade e reflexão, que sejamos prontamente levantados por Deus para não ficar prostrados e acomodados à lama do pecado, e que a nossa santificação e a salvação de Deus em nós sejamos aperfeiçoados pelo Santo Espírito do nosso Deus. Esta é a primeira linha da sexta e última petição e oração do Pai Nosso. Última, mas não menos importante do que as anteriores, que diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, não nos deixe cair em tentação, e que o teu nome seja louvado no meu viver. Amém. Derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. A glória seja dada a ti.
visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Graça e paz, queridos irmãos. Queremos mais uma vez louvar o nome do Senhor e adorar ao nome daquele que é digno para todo sempre, através de uma oração de consagração. Quero convidar você, feche seus olhos, baixe sua fronte. Grande Deus, grande Pai, nós queremos nesse momento orar a Ti, Senhor, consagrando nossas vidas, consagrando, Senhor, nossas famílias, nosso país, nosso governo, em Tuas mãos, aos Teus pés, Pai. Sabemos que o Senhor Deus é poderoso, soberano para nos guardar de toda tentação, nos livrar de todo mal. Por isso, Senhor, mais uma vez, Te entregamos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Devolvemos a Ti, Senhor, nossos sonhos, objetivos. Em Tuas mãos depositamos, Pai, nossas preocupações. Nós queremos orar agora, Pai, Te agradecendo por mais uma vez ouvir o Evangelho, consagrando nossas vidas a Ti. Pai querido e santo, guarda-nos até o nosso próximo encontro, Senhor, e que possamos todos os dias, Pai, frutificar essa palavra, ecoar a mensagem do Teu Evangelho de um Deus poderoso, que é poderoso para nos livrar, poderoso para nos guardar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ao término desse ato de culto, conduzido aqui pela nossa igreja para você e para a sua família, eu deixo aqui uma meditação, uma oração e uma reflexão para vocês ao longo dessa semana e nas próximas semanas. Em nome de Jesus, peça ao nosso Pai: Pai nosso, não nos deixes cair em tentação. É a sua oração por santificação, por retidão, por obediência à palavra de Deus. Você também pode fazer essa mesma oração usando a letra da canção do Carlos Sider, cantada ao longo dessa liturgia, que diz assim: dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Para que tentações não venham a nos desviar. Você pode também usar a letra da canção do Louvor 10 de Vencedores por Cristo, também cantado ao longo dessa liturgia, que diz assim: é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida diante das tentações e das provações, que nos sustenta íntegros na presença do nosso Deus. Faça essa reflexão, faça essa oração e pense no que foi dito ao longo da semana. Por isso, eu convido você a orar com a sua família e receberem juntos a bênção do Senhor Jesus. Oremos. Meus irmãos, família do Senhor, que a graça e a paz do nosso Deus, que o amor e a misericórdia do nosso Salvador e Senhor, sumo sacerdote que se compadece de nós, Jesus Cristo, e que a consolação, a íntima intercessão, o livramento das tentações, o sustento santo do Espírito de Deus, seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre a nossa igreja,
a Igreja de Cristo Jesus espalhada pela terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus nos abençoe e nos conserve íntegros na sua presença, para a glória do nome de Deus. Amém.